Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia, o podcast que nasceu para ajudar você a entender para onde caminha o mercado de academias e como tomar as melhores decisões. Esse é o nosso propósito. E hoje, meu convidado aqui, nada mais, nada menos que o grande Patrick Aguiar. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, bom dia. Beleza. Cara, primeiramente, te parabenizar por essa iniciativa. Um podcast com você vai ser muito rico para ajudar os empresários, os profissionais de educação física, os microempreendedores, as pessoas que estão pensando em empreender nesse mercado. Porque nós somos de uma época que tinha que aprender na escola, tinha que ir para a rua, debaixo do balcão, com a barriga atrás do balcão para aprender. Hoje, cara, você está proporcionando a muita gente esse conhecimento de forma gratuita e eu tenho certeza que daqui a uns anos vai gerar ótimos resultados. Cara, parabéns e muito obrigado pelo convite. É isso, é sempre um prazer receber aqui pessoas como você, que muito tem feito já há muitos anos, né, pela educação física e pelo mercado de fitness. E, Patrick, você falou uma coisa importante, cara, que eu acredito muito, que é o seguinte: conhecimento transforma, ou seja, eu vejo aí muitas academias passando dificuldade, aí a gente tenta ajudar, e aí a gente indica livro, a gente indica curso, e depois a gente volta lá um ano depois e o cara tá super bem, né, faturando bem, empregando as pessoas, pagando as contas em dia, e o que eu falo é que isso não tem preço, né? Que um outro empresário, vizinho dele, passando por dificuldade, endividado, não sabe para onde ir, não toma as decisões corretas, né? Então, há muitos anos eu aprendi o valor do conhecimento e o valor da coragem, né, que o empresário precisa ter para colocar esse conhecimento em prática e fazer as coisas acontecerem. E você é um desses empresários, por isso você está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Obrigado. Eu também acredito, Fábio, que o conhecimento que você tem te trouxe os resultados que você tem hoje. Se você quer resultados diferentes, você precisa continuar no aprendizado constante para ter resultados melhores. Então, esse trabalho de conhecimento, ele é constante, né, Fábio? Então, é isso que a gente faz, é tentar todos os dias tirar das melhores experiências, dos livros, dos ensinamentos, das histórias dos amigos. E eu sou um abençoado, né, Fábio? Eu estou nesse negócio desde 1992. E eu tive grandes professores nesse mercado, né? Porque eu sempre tive a oportunidade de estar dentro do Capital Fitness. Você sempre foi um cara que proporcionou pra gente almoços, encontros, networking. Então, além de você, eu tive o Wilson da Nadarte, eu tive o Marcelo, eu tive o Dalmo, eu tive o Boca. Tive muito cara que eu ficava ali ainda moleque, né? O Márcio. Ainda moleque, ficava nas rodas ali, vendo vocês conversando e batendo papo e tal. E aquilo sempre me encantando, né? Então, parabéns, cara. Eu acho que é muito isso. É a gente fortalecer o nosso mercado que cresce todo mundo junto, né? E Patrick, eu com certeza sou mais velho que você, um pouquinho, não muito, um pouquinho, mas ainda sou da época, Patrick, que um dono de academia não entrava na academia do outro. Era uma coisa de louco, né? Não posso entrar na academia do cara. Então, ou seja, e é muito bom ver o mercado evoluir, né? E hoje essa galera toda ser amiga. Não, cara, vem aqui, reunião na minha academia, reunião na minha. Mas antigamente, em 1994, quando eu abri a minha primeira, cara, um não podia entrar na academia do outro. Não podia, não pode, né? Então, assim, ver essa evolução é muito gratificante. E você falou uma coisa também que eu acredito muito, Patrick, networking, né? Às vezes você aprende num bate-papo, num café, você aprende mais do que numa palestra. Não que você não deva ir para palestra, mas quando a sua mente está aberta para aprender, cara, você aprende em qualquer lugar. E você esqueceu de falar um cara aí, bicho. Quem? Seu pai, cara. Não, esse é o primeiro a chegar nos congressos, cara. Ele abre a feira comigo todo ano, ele é o primeiro a entrar, cara. Cara, meu pai é um grande professor, tá? Eu aprendo com meu pai desde que eu nasci. Meu pai era motorista de ônibus. Olha, história bacana. Meu pai era motorista de ônibus, Fábio. TCB? Mas da TCB, mas sempre foi um cara diferenciado. Sempre foi um líder. Meu pai, por mais que fosse um motorista de ônibus, ele nunca permitiu que eu estudasse numa escola pública. Olha. Então, meu pai, ele é um vendedor nato. Ele nasceu com o dom de vender. E ele me ensinou esses gatilhos mentais que estão em livros hoje, desde criança. Então, o que nós fazíamos? Meu pai comprava carros, trazia para casa o carro e ia trabalhar de madrugada. Quando ele voltava à noite, eu e minha mãe já tinham lavado os carros,
arrumado o assoalho, pintado o pneu, feito... Cara, a gente pegava um carro, destruía ele e montava ele num dia só. Chevette, Fusca, Brasília, Variante, aqueles carros todos. Quando a gente chegava na Orca, a gente levava pra Orca pra vender esses carros, uma feira que tinha em Taguatinga, cara. Meu pai falava, ó, você vai tomar conta desse carro e eu vou tomar conta do outro que tá ali, lá atrás. Então a gente levava 2, 3 carros pra vender no final de semana. E foi assim que meu pai me criou. E aí ele falava, olha, se alguém chegar pra ver o carro, você vai falar pro cara que o carro tá quase vendido. Olha, estratégia. Que tem muita gente olhando e que é um carro que tá novo e tal. Então assim, se você tiver interesse, eu vou chamar meu pai. Se não tiver interesse, eu nem vou. Olha, E já começava a gatilho cheirar, mentais. já começava... Escassez. Escassez. Aí o cara falou, é mesmo? Eu falei, mas se eu não tiver interesse, não tem problema, o carro tá quase vendido. Quando eu ia chamar meu pai, ele já voltava com todo o discurso pronto. Cara, era batata. A gente saía com 3, 4 carros ao final de semana e voltava de ônibus para casa, com um saco de dinheiro. Olha. E no outro dia, ele comprava mais carros e a gente foi vendendo, foi vencendo a nossa vida assim. Até 1992, minha mãe tinha muita vontade de trabalhar, né? Até então ele falou, não, você vai segurar para cuidar dos meninos. Mas em 92 teve a oportunidade de comprar uma academia. Uma academia numa casa no Setoró, uma casa de 140 metros quadrados, cara. Olha, 92. 92, eu era menino ainda, eu já fazia karatê. Que é até hoje o nome, Que é a nova geração. nova geração. E aí ali começou uma linda história, né? Uma linda história, porque em 95 ele decidiu sair da TCB, meu pai foi presidente da Associação de Motoristas da TCB, então ele trabalhou muito tempo com o Roriz, ganhou muito capital político ali dentro e tal. Enfim, mas em 95 ele cansou e ele falou, agora nós vamos viver de academia. Ó. Vendeu esse patrimônio, esse pouco patrimônio que tinha, vendeu essa casa, que era a nossa academia, vendeu a nossa casa, vendeu os carrinhos que tinham todos, comprou um terreno, construiu um prédiozinho com 3 andares e fez a primeira piscina da Ceilândia. Isso em 95. Final de 94 e início de 95. Eu lembro que eu tinha 14 anos de idade e eu já fui dar aula de natação. Porque já nadava, sempre cuidei disso. Então eu era faixa preta de karatê e também já era um atleta de natação nessa época. E cara, Deus colocou a mão naquilo e foi uma grande transformação na nossa vida. Porque em 95 nós tivemos um crescimento, assim, eu acho que de 15 anos na vida. Olha. Foi uma academia que começou com esteiras mecânicas. Eu lembro. Não tinha esteira elétrica. A Henry começou assim também, não em 94. Da Movement. Da Movement, né? E aí, cara, eu sei que com 2 anos nós já tínhamos comprado 2 terrenos do lado, construído mais uma piscina e mais 2 prédios de 3 andares. Caramba. Olha a visão, cara, que seu pai teve. Então a gente foi pioneiro, né? Meu pai é o 001 de Brasília, né? De forma que em 2002 eu abri a minha primeira academia de ginástica, assim que eu me formei. E essa tá lá até hoje? Essa academia está lá até hoje, muito forte. Meu pai é um cara que não se cansa de investir. Então chega lá Blue Fit, Smart Fit, engenharia, chega todo mundo ao redor. Ele é sempre o cara mais atual. Olha. Se você for lá hoje, a academia dele tem equipamentos que nenhuma das academias lá tem. A teu pai dá nada. E ele não para. Ele acabou de fazer uma compra e já tem uns 5 finais de semana que a conversa lá em casa é: você precisa de ver como tá minha academia. Olha, cara, que legal. Que idade que ele tem, Patrick? Meu pai tá com 68 anos de idade, mas é um cara extremamente motivado, gosta muito do que faz, tem muito tesão pela vida, tá sempre sorrindo, sempre bem com a vida, Teu né? pai é show. Eu acho que ele é meu... Aí, cara, quando você tem um mentor desse dentro de casa, um cara que é órfão, não teve pai nem mãe e conseguiu dar tudo pros filhos. Tudo, cara. Eu e minha irmã, a gente teve a oportunidade de estudar nas escolas boas, não eram as melhores escolas, mas eram escolas boas, acima da média para aquela época, né? E então, assim, eu sou muito orgulhoso, cara, de ter o pai que eu tenho, né? A mãe que eu tenho também, que vieram do nada e conseguiram dar tudo pros filhos, cara. Agora, Patrick, que eu não conhecia uma parte dessa história, sensacional, parabéns por isso. Eu vou dar até um abraço do seu pai aí, porque eu não sabia dessa história.
toda, mas é uma coisa que eu vejo, cara, é quando a pessoa tem visão, né? E teu pai teve essa visão, né? Desde lá de trás, quando começou a vender os carros, depois quando vendeu tudo para comprar um terreno, depois quando construiu e hoje tá aí, 68 anos, ainda motivado com o que faz, né? Então, uma das coisas que eu vejo faz toda a diferença entre uma academia ter sucesso e não ter, é ter esse brilho no olho, cara. Né? Então, essa é uma das coisas, para isso que esse programa aqui existe, para mostrar para as pessoas que algumas pessoas erradamente acreditam, Patrick, que a pessoa de sucesso já nasceu de sucesso. E não é isso. A pessoa de sucesso, ela nasceu com a mão na frente e outra atrás, igual todo mundo. Mas ela batalhou, ela não desistiu. Ela foi em busca do conhecimento, em busca dos recursos, em busca daquilo que ia transformar ela naquilo que ela queria ser. Então, parabéns por essa história, viu? Ah, é muito legal, Fábio, é muito legal. Assim, eu acho que se eu for falar do meu pai aqui, a gente tem. Dá para escrever um Vai ficar livro o dia, dele, tá, cara? Dá para falar um dia dele. Então é um grande mentor, é um cara assim que quando eu vi a história do meu pai e eu refleti o meu futuro, falei, pô, se meu pai tem uma academia dessa, eu preciso ter 10. Porque é um cara que veio do nada e conseguiu tudo. é. Cara, eu só tenho que triplicar, multiplicar isso aqui por muito, porque Exatamente. eu tive além da visão que ele tinha, eu tive a oportunidade, cara, de estar dentro do negócio, de estar conhecendo todo mundo. Poxa, hoje, onde eu vou, graças a Deus, eu sou muito bem-vindo. Hoje, onde eu vou, meu Verdade. pai abriu as portas para mim, Verdade. sabe? Então, assim, eu não tenho problema nenhum Teu de pai falar, te deu cara. aquilo que ele não recebeu, Isso, né? Dos pais que ele não teve, era órfão. Então, bacana demais. muito legal. Agora, Patrick, eu quero saber agora do Patrick. Quem é o Patrick, cara? Você é casado, tem 2 filhas lindas, né? Esposa maravilhosa. Conta um pouquinho de você. Fábio, eu tive essa origem toda que te falei, vim do Setoró, né? E aí, há 12 anos, conheci a minha esposa, que foi também outra pessoa muito responsável pela minha mudança de comportamento, né? Quando eu conheci a minha esposa, eu estava numa fase assim, que eu já tinha academia há uns 12 anos, mas essa academia não era o que eu esperava de resultado. E ela médica, ganhava mais que eu falei, puta meu. Aí aquele lado masculino pegou mais pesado, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E foi uma grande virada, porque eu peguei um negócio que não dava muito certo, porque na minha cabeça a estrutura onde eu estava, o local onde eu estava não era o mais propício. E aí, eu lembro que eu fui fazer um curso, Fábio, cortando um pouquinho aqui de quem é o Patrick, a mulher falou assim, por que você acha que seu negócio não dá certo? Aí eu falei, olha, lá quando chove acaba a luz, lá o buraco, as ruas não tem acesso e tal. E eu comecei a trazer um monte de questionamentos para ela, ela falou para mim assim, você sabe que isso tudo é problema seu, né? Sensacional. Só isso valeu a semana de curso, mas voltando um pouquinho. E aí, cara, eu fiz uma grande. Depois da Jalusa, ela subiu o meu nível. Ela subiu o meu nível. Então já era uma mulher com uma profissão legal, que tinha um bom salário. Eu falei, pera, eu encontrei uma pessoa que eu gosto, e eu quero dar seguimento à minha vida com ela, e eu vou fazer de tudo aqui para melhorar essa estrutura. E também foi um ramp-up na minha vida a entrada da Jalusa. E depois de 2 anos, a gente teve a Maitê, a minha primeira filha. Das minhas maiores bênçãos, cheguei a emocionar, porque meu sonho sempre foi ser pai. A Maitê veio para realizar esse sonho. E aí, em 2015, veio a Betina para completar o time, né? Legal. Betininha para completar o time. E foi uma época muito boa da minha vida. Ela nasceu em 2015, 2016 eu assumi o CREF. Né? Então, Paulada, daqui a pouco a gente vai falar disso. Paulada. Mas foi um momento. A minha base é a minha família. Minha base é a minha família. Acompanho. Parabéns por isso. Por muito tempo, eu realmente deixei a minha vida social de lado para cuidar das minhas meninas. E elas me realizam todos os dias. A minha esposa é uma pessoa que me dá todo o suporte para eu crescer. Então, eu viajo muito, eu trabalho 14, 15 horas por dia, Fábio. E se não fosse Eu te acompanho, rapaz. Eu sei onde você tá lá pelo Instagram direto. Pelo WhatsApp também, que você tá em vários grupos que eu tô também. Então eu não deixo assim, a minha vida é trabalho e minha casa, é minha família. Legal. E eu amo dizer isso porque eu sou feliz assim. Legal. Né? E dá para perceber isso tudo, viu, Patrick? A gente que é amigo, a gente se encontra direto em eventos aí, e no dia a dia, dá para perceber isso. Complementando algumas coisas aí que você falou, que eu acho muito importante, que é o seguinte,
nenhum sucesso na rua justifica um fracasso em casa. Eu escutei essa frase há muitos anos atrás num livro que eu li, né? E isso me marcou muito e eu tenho também muito isso dentro de mim. Cara, se você não tá bem em casa, desculpa, você não tá bem em lugar nenhum. Você pode ir para Nova York, Paris, Milão, Dubai, você não vai estar bem. Você tem que estar bem em casa. É isso. Esse é a base de tudo, né? Eu vejo que você também pensa muito assim, cara. Sempre, cara. São os pilares, assim, que carregam a minha vida. Porque é o pilar espiritual, uma pessoa que tem muito Deus dentro de mim, sempre. Minhas conversas com Deus são sempre muito aprofundadas, né? E a minha família e o meu trabalho. São esses 3 pilares que eu levo sempre, cara. E agora muito forte a saúde também, né? Porque também não adianta a gente não ter muito sucesso, ter dinheiro, ter uma família legal E não ter saúde. e não ter saúde. Pois é, então já vamos entrar logo no nosso primeiro tema aprofundado aqui. Eu tenho visto você, Patrick, no Congresso Nacional, né, fazendo um trabalho lá. Conta pra gente que trabalho é esse, quais são as pautas, né? E eu sei que esse trabalho está ligado também ao que você tem falado muito no teu Instagram, que é sobre profissional de atividade física, né, profissional de educação física é profissional de saúde. Fala um pouquinho pra gente. É isso, né, Fábio? Como você sabe, em 2016 eu assumi o CREF. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ali eu comecei a perceber que a nossa profissão ela era órfã de pai e mãe de políticas públicas, né? Em 2016 eu tive muita dificuldade de implementar questões básicas, como, por exemplo, o profissional de educação física nos anos iniciais em escolas. Então a gente conseguiu aprovar esse projeto aqui em Brasília depois de 2 anos e o Hollenberg vetou. Veja, na capital da República nós não temos profissionais de educação física em todas as escolas ainda, nos anos iniciais. Isso é um absurdo. A vergonha. É uma vergonha. A partir dali, eu tive um insight que falei, bem, sem política não há profissão bem-sucedida. Infelizmente, onde há lacuna, alguém preenche essa lacuna. E aí eu comecei a buscar o Conselho Federal, o Conselho Regional, as pessoas que já faziam algum trabalho. O Lúcio Rogério era um cara que já fazia esse trabalho e colei com o Lúcio porque eu precisava de uma entrada, eu precisava de um começo, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Então o Lúcio foi um cara que me trouxe para o Republicanos, me trouxe para o Júlio César. E a partir dali eu comecei a perceber o seguinte, cara, a gente precisa aprofundar essas questões. E conseguimos Precisa muito... mostrar o absurdo que é, por exemplo, não ter professor de educação física, né? E aí, quando a gente começou a entrar para a política, eu comecei a entender um outro contexto. Quando a gente entra no Senado e no Congresso e a gente fala com os nossos parlamentares que nós somos saúde, que nós entregamos isso para a sociedade e que a gente desonera os hospitais, os deputados até acreditam. Mas até antes da pandemia, porque depois da pandemia a gente teve um outro momento, mas até antes da pandemia, o profissional de educação física ele era visto como professor rola-bola de educação física ou aquele profissional, personal trainer forte que azarava as meninas na academia. Infelizmente, era esse o contexto que nós tínhamos na Câmara Federal. Assim que os políticos nos viam. Nos viam. E não adianta estar aqui sendo romântico e falando diferente, que não era. Por quê? Primeiro, não tinha ninguém que fazia esse trabalho de advocacy lá dentro, que era levar essa causa e esse conhecimento para eles, né? E lá dentro da Câmara, Fábio, os caras não são especialistas em nada, tem um monte de generalista. Tá? Isso não é ruim, mas se você não tiver um advocacy, se você não tiver um cara lá dentro levando essa causa o tempo inteiro, você cai no esquecimento. E era que muitos anos aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar muito forte nessa questão em 2016, 17, 18, 19. Eu acho que foi um ano muito importante para mim. Eu comecei a entender mais, a frequentar mais a casa, a Câmara Federal, o Senado. Então, a gente começou a meio que se organizar como segmento. Então, o trabalho que eu faço lá hoje é basicamente levar a importância do profissional de educação física, das academias de ginástica, das indústrias, das lojas de suplemento, desse segmento inteiro para os nossos deputados, para os nossos senadores e até, graças a Deus, chegamos até o presidente da República, né? Aqui em Brasília, dentro da pandemia, a gente fez um trabalho de conscientização tão forte que o nosso governador Ibanez, ao ser questionado por uma governadora, ele falou, não, a turma... A repórter, né? A repórter perguntou, mas... academia é essencial?
E o nosso governador respondeu, sim, e eles conseguiram provar que são, e é por isso que vão reabrir. Foi o único que reabriu, o resto continuou fechado. Foi o único que Loja, reabriu. shopping, eu lembro. Isso. E mais, através da nossa vice-governadora Celina Leão, nós fomos o primeiro estado a colocar os profissionais de educação física como essenciais para a saúde do DF, o que mudou o jogo. Mudou o jogo. Porque a partir dali, então, a gente já podia começar a trabalhar nos parques, né? Tomar vacina antes de todo mundo. Então, isso trouxe uma segurança para nós muito grande. Nesse momento, Fábio, se abre uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. E eu não sei se você reparou, mas nos últimos meses eu tenho aprofundado o meu trabalho na Câmara e no Senado, que é exatamente nesse sentido. É com material, com artigos e muitas fatos, com dados. Fatos, né? E dados, falando, cara, a gente tem que sair desse segmento de lazer e entretenimento e entrar, em definitivo, de fato e de direito, na saúde. Saúde, é exatamente isso. Então essa hoje é a nossa pauta. Agora, Patrick, você falou uma questão importante que vocês estão tentando ocupar, né, essa lacuna, e quando a gente não ocupa a lacuna, vem alguém e ocupa, né? Exatamente isso, ou seja, se ninguém faz esse trabalho, tem alguém lá no Congresso fazendo um trabalho, às vezes até contrário, né? Ou seja, ocupando um espaço que poderia ser nosso. Então, parabéns por esse trabalho. Eu queria que você também falasse o seguinte, Patrick, eu vi você, acho que foi essa semana, com a Damares, eu vi você com o senador Exalci, né? Eu vi você com alguns deputados. Fala mais para nós, como é que quem está nos escutando também pode nos ajudar a levar essa causa, né? Essas agendas, Fábio. Aliás, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Todos nós somos agentes políticos. Todos. Aqui em Brasília, os 15 mil profissionais de educação física e as 1.600 academias são agentes políticos. Não adianta pensar que você, porque está à frente, que você... Não. Todo mundo conhece um deputado, todo mundo conhece um senador. Cara, quem tem conhecimento... Leva a causa. Tem que levar a causa. É responsável por levar a causa. E vou mais longe, hein, Patrick? Se você não conhece nenhum senador, nenhum deputado distrital, fale isso com o seu aluno, que você é um agente de saúde, que a atividade física é essencial, né? Eu acho que... Mostra isso para o aluno. Porque se ele mostrar isso para a população, que são os nossos, né, clientes, vamos dizer assim, os nossos clientes também vão nos valorizar, né? Perfeito, amigo. Perfeito. Então, durante todo esse processo, assim, a gente viu que tem muito amigo, muito colega nosso de profissão politizado. Tem muita... De onde você menos espera, lá de Samambaia, Santa Maria, Recanto da Zema, Planaltina, Sobradinho, surgiu e falou, o deputado fulano de tal é meu amigo, vamos ali conversar com ele. E isso foi um momento muito legal, porque os egos, eles desinflaram e as pessoas conseguiram construir em conjunto. E é esse momento que a gente não pode perder. Porque, como você bem falou, hoje quem é o nosso maior adversário dentro da Câmara Federal? Segmento, por exemplo, de indústria farmacêutica. Para a indústria farmacêutica não é interessante ter saúde, que a população seja mais saudável, é menos remédio que se vende. Então é um grande lobby que se tem para a sociedade continuar a trabalhar 8, 9, 10, 11 horas por dia e falar, cara, se você adoecer, eu tenho um remédio, fica tranquilo. Então a nossa causa, a gente já tem muita gente que comprou essa ideia, Fábio. Graças a Deus, hoje, eu tive com o presidente do Senado há 3 semanas atrás, quando eu falei, e aí a pauta reforma tributária, espero que a gente fale um pouquinho sobre ela também. Vamos falar. Mas quando eu falei que profissionais de educação física, prestadores de serviço desse segmento tem que ser saúde, ele olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Eu tenho esse vídeo. Aí eu falei, meu nome é Patrick Aguiar, eu represento aqui Brasília, o segmento no Brasil aqui hoje. Aí ele falou, você está correto. Eu tenho diabetes e a minha diabetes é controlada pelo exercício físico. Olha, cara, que fera. Eu falei, pois é, mas o senhor acha justo a gente ainda ser taxado como lazer e entretenimento? Não é justo. Presidente do Senado. Essa é a nossa causa. Ele falou, eu não sabia. Tá vendo? Se não tem alguém lá, como você falou, dia e noite, até porque essas indústrias, né, Patrick, do remédio, eles têm muito dinheiro para fazer lobby, né? O tempo e nós inteiro. não temos, a gente tem a
o nosso tempo, né, a nossa lábia, vamos dizer assim. Hoje que a gente tem a vontade, Fábio. Assim, a gente não é um segmento ainda que consegue bancar. A ACAD Brasil tem feito um belo Eu ia te trabalho. perguntar isso. Quem está nesse projeto de Cara, ajudar? A ACAD Brasil, hoje, Presidente Ailton? Presidente Ailton faz um belo trabalho nesse sentido. O presidente Ailton tem conseguido mobilizar o segmento para fazer estudos muito bem feitos, consultorias muito sólidas no mercado para levar números sérios para serem discutidos, para que a gente não faça nenhum mico lá dentro. Então a ACAD tem feito um belo trabalho nesse sentido. A gente está hoje com os melhores consultores financeiros para trabalhar na reforma, no PES, estamos com agências de publicidade para trabalhar essa causa dentro da Câmara, né? E, enfim, é um segmento que está conseguindo, através da ACAD, uma movimentação política muito interessante. Então, quem está encabeçando todo esse trabalho é a ACAD Brasil. Hoje é a ACAD Brasil, com auxílio de alguns CREFs. Alguns CREFs já têm se mobilizado também e tentado contratar assessores parlamentares para fazer esse trabalho. É claro que o CREF ainda é uma entidade que é muito difícil de lidar, a autarquia pública, tirar dinheiro dali é muito difícil. Mas a ACAD tem tido essa facilidade de lidar com donos de academia, trazer o entendimento de que esse movimento é extremamente importante para o nosso futuro e temos conseguido fazer um bom trabalho. Então tá aí, ó, você que é proprietário de academia de qualquer lugar do Brasil, procure a ACAD Brasil, se filie, se associe, porque a ACAD está encabeçando esse trabalho de extrema importância para todo o segmento de academias. Então a ACAD Brasil, procura e se inscreva aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. O associativismo é muito importante para a gente, né, Fábio? As pessoas não dão valor, mas na hora que o calo aperta... É o primeiro a gritar. É o primeiro a gritar. E o que eu vejo é que as questões associativas têm crescido muito dentro da casa, porque as pessoas lutam pelas mesmas causas. Então isso une as pessoas. Diferente de sindicato. Ter o inimigo comum também é importante, Isso, né? isso. E agora, vamos lá, vamos falar do inimigo comum número 1 do momento, que é a reforma tributária, né? É isso. Então, eu tenho ouvido muito falar, Patrick, do perigo que é essa reforma tributária, do jeito que ela está, para o mercado de academias, né? Para o mercado de fitness. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Fábio, a gente precisa ter cuidado com as palavras, né? Que a gente fala pelo segmento hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que ninguém aqui é contra uma reforma tributária. A reforma tributária, ela é necessária para ela desburocratizar o ambiente do mercado brasileiro. Você é um empresário e sabe o quanto imposto a gente paga, a quantidade que a gente paga e a forma desorganizada que o governo nos cobra. E as centenas de formas que se tem de pagar imposto. Ou seja, às vezes você acha que está fazendo tudo certinho, a Receita enxerga alguma coisa e vai te punir muito forte por isso. Ou seja, primeiro ponto que temos que deixar claro, somos favoráveis à reforma tributária. O que nós somos contrários? A qualquer tipo de intervenção que venha aumentar a carga tributária, principalmente para o setor de serviço. Porque a reforma, como ela está proposta hoje, ela está desonerando a indústria. Então a indústria realmente paga muito no Brasil, Fábio. É um absurdo que se paga. Todo mundo paga muito no Brasil. Mas a indústria paga mais. Muito mais que o serviço. E aí, essa nova reforma, essa reforma tributária, a forma que elas estão se trabalhando muito, Fábio, na PEC 110 e na PEC 45. Uma vem pelo Senado e a outra vem pela Câmara. Então a gente também não sabe qual é o texto que vai vir. A gente está supondo que essas duas PECs... Vão se fundir. Isso, porque senão não vai ter entendimento, né? Hoje a gente já vê que o entendimento está muito curto, que quando a gente fala dos impactos que vão ter para o serviço, os deputados e os senadores se assustam e falam, bem, se é isso aí, ninguém vota. Né? Então, assim, deixar claro que a indústria merece sim um incentivo, mas não pode pegar os impostos da indústria, baixar para cá e levar o do serviço, porque daí você vai gerar um grande problema. Então, hoje o que está acontecendo é que a carga tributária para quem presta serviço vai aumentar muito. Vai aumentar, as academias pagam em média no Brasil, Fábio, 16%. Aumentar para 32%. Nossa,
Dobrou, vai dobrar. Dobrar. Com os descontos que vai ter ali, você vai conseguir chegar em 27, 26, talvez. Muito ainda. É muito pesado. Ou seja, nós estaremos pagando pela desburocratização, pela redução de imposto da indústria. Só que Brasília, por exemplo, Flávio, não tem indústria. Ou seja, estaremos aqui aumentando tributo para os cidadãos brasilienses. A maioria dos nossos consumidores são classe B média, C, D e E. A maioria, tô falando da grande massa. E essa turma, cara, se aumentar 10 conto, 15 conto na academia, sai. Sai. A academia fecha. A academia fecha e é desemprego na veia. E aí é um outro medo que a gente tem, que é as pessoas voltarem para a irregularidade. E bem, se eu não dou conta de pagar um imposto, eu volto para a sonegação. E aí esse discurso é que a gente tem quebrado lá dentro. O ano passado, quando a gente começou a trabalhar nessa PEC 110 no Senado, os senadores não sabiam do que estava tratando. E ela ia ser aprovada na Comissão de Justiça. Cara, a gente fez a gente fez uma blitz dentro do Senado. Com 3 semanas a gente conseguiu parar, cara, esse processo de andar. Gente. Pois é, Patrick, o que eu escutei dizer da lei, né, não conheço ela profundamente, o projeto de lei, é exatamente isso, que ela onera, ela quase duplica o tamanho da carga tributária que as academias vão pagar. Ou seja, eu não tenho nenhum medo de dizer, estou há quase 30 anos no mercado, que isso vai quebrar, no mínimo, aí 40% das academias brasileiras. Elas vão deixar de existir se uma PEC dessa passa. Né? Não tem nenhum medo em afirmar isso. 40% das academias vão fechar as portas, porque elas já estão vivendo sem rentabilidade, já estão sem lucratividade. Né? Uma carga tributária que já é alta, porque está falando de 16%, é apenas um dos impostos. E a gente né? fala de média. Né? Se você somar os outros ali ligados à folha de pagamento e outros impostos, isso passa de 30% hoje. Então, é exatamente isso que eu ouvi falar, né? E por isso que eu te convidei para esse bate-papo, para você esmiuçar mais sobre esse projeto e como é que a gente pode ajudar a barrar, porque você falou tudo, a gente não é contra, a gente só é contra aquilo que vai aumentar o imposto, né, e vai prejudicar o mercado inteiro, porque lojas de suplemento vão fechar, lojas de material de equipamento, máquina e acessório, né, vai aumentar a informalidade, o que vai reduzir, né, o recolhimento de impostos e não aumentar. Né? Fala mais sobre isso aí. É isso, e eu tenho visto assim, né, o API, que é o responsável por essa reforma, dizendo que nós não estamos conseguindo enxergar o médio e longo prazo. Mas não tem. O Brasil está vindo de uma pandemia, o Brasil está vindo de uma crise financeira muito grande nos últimos 10 anos, ninguém tem fôlego, o crédito está muito caro, taxas de juros muito altas. Uma reforma que venha onerar qualquer microempresário, os médios e os grandes empresários, venha a quebrar, ou como eu falei, você foi muito feliz quando você falou 40% sai do mercado. De uma forma ou de outra. Ou sai porque não vão dar conta, ou vão para a informalidade, o que é ruim também. Porque isso gera uma série de situações de corrupção. O cara está funcionando na informalidade, o fiscal chega na loja dele e ele, para não fechar, contribui com o fiscal sai feliz dali, o ano que vem volta. Ou seja, gera um outro ciclo muito perigoso para o país, que é um ciclo que a gente viveu e que a gente espera não viver mais, né, Fábio? Então, esse hoje é o apelo que a gente faz para os donos de academia, para os nossos clientes e para os profissionais de educação física. Se você tem oportunidade de esclarecer isso para os seus alunos, faça, porque estão vendendo que a reforma é para desburocratizar, que vai melhorar o ambiente econômico do país. Não é isso. Não é só isso. Pode até ser que ela alcance o objetivo, né? Mas ela não pode aumentar o custo para você, que é usuário, e para você, que é profissional de educação física. Entende, Fábio? E nós, Fábio, temos que deixar muito claro que nós somos parte da solução. Tem uma frase sua que eu gosto muito, e eu uso a frase, que é hospitais, academias cheias, hospitais vazios. Então, se a gente tem um segmento que desonera a saúde pública, nós precisamos investir
nesse segmento. Patrick, e essa pesquisa, eu tirei isso de uma pesquisa, na verdade não é de uma pesquisa, é um estudo da ONU, não, da OMS, de uns 20 anos atrás, em que cada dólar investido na prática de atividades físicas se economiza $3 no tratamento de doença, hospital, médico e remédio. Ou seja, não é possível que um estudo tão bem feito, né, com a OMS não seja levado em consideração pelos nossos parlamentares. Agora, a minha pergunta para você é como nós, né, profissionais de educação física, proprietários de academia, que somos do segmento, como a gente pode ajudar? Então, são 2 projetos, um está na Câmara, outro está no Senado. Como é que a gente pode ajudar, Patrick? A principal forma de ajudar, Fábio, como eu falei, é esclarecendo as pessoas e fazendo pressão nos parlamentares. Nós temos que mostrar para eles que a gente não vai aceitar aumento de carga tributária. O salão de beleza não pode aumentar, Ninguém. a academia não pode aumentar, o prestador de serviço não pode incidir mais do que já paga, porque é um absurdo que a gente paga de imposto. Então hoje, dissemine a informação de que essa reforma, do jeito que está, não pode passar. É ruim. É ruim. É ruim para todos. Patrick, as indústrias. A nossa indústria, hoje, ela é parte do escopo do nosso profissional. A nossa indústria hoje, ela é como se fosse a vestimenta do profissional de educação física, né? Então, a indústria fitness. Precisa de incentivo? Claro. Nós vamos trabalhar pela nossa indústria. Nossa indústria, inclusive, hoje, ela está carente de pessoas que representem aqui dentro do Senado. Porque é uma indústria que leva muita saúde, uma esteira dessa, quantas calorias não deixa no dia na academia? Não é? Muita coisa. Muita coisa, mas também está sendo penalizada. Torcemos para que as indústrias tenham uma melhor tributação. Agora mas que sem penalizar. Agora que se tragam alternativas de crescimento. Agora, Patrick, eu tive com a deputada Bia Kicis esses dias e ela falou uma coisa muito interessante, que é o que eu acredito. Impossível fazer uma reforma tributária sem estar junto uma reforma administrativa. Você tem que baixar o custo do Brasil. Não dá para ter esse tanto de ministério, não dá para esse tanto de gente, né, ganhar salários altíssimos dentro do governo. Quer dizer, tem que baixar o custo do Brasil, né? Aí você consegue fazer uma reforma tributária que reduza os impostos. Não cabe mais aumentar, ou seja, a gente sabe que os empresários, de uma forma geral, já estão com a corda no pescoço, né? Estão vindo de uma pandemia. A carga tributária no Brasil sabe-se, é sabido, né, mundialmente, que é uma das maiores do mundo, que a entrega dos serviços públicos não são, né, condizentes com a carga tributária, ou seja, a que a gente precisa vender para esses parlamentares é que precisa fazer uma reforma administrativa, reduzindo o custo. Aí vai vir uma reforma tributária melhor, né? Não tem nem dúvida, né, Fábio? Primeiro a gente faz o dever de casa, né? Antes de penalizar os outros, a gente faz o nosso dever de casa. Mas, enfim, nós estamos vivendo um governo agora que tem as pautas sociais como prioridade, já mostrou a que veio, então a gente nem discutir isso agora é bem complicado, né? Difícil, né? É difícil. Não, legal. Então vamos continuar aqui nosso bate-papo. Patrick, então muito obrigado pelas informações. Vamos aí, pessoal, unir nossas forças aí, profissionais de educação física do Brasil inteiro, empresários, né? Vamos nos unir através da CAD e dos CREFs e combater, né, a reforma tributária do jeito que ela está hoje, aumentando a carga tributária do nosso segmento. Fábio, antes de você prosseguir com a pauta, eu acho que é importante a gente dizer que a gente não sabe se a reforma vai prosperar ou não. E aí, Fábio, a gente precisa alinhar o nosso discurso, a nossa narrativa, com a nossa entrega. E realmente, assim, pressionar os nossos parlamentares para nos inserirem onde realmente a gente é eficaz. Eu preciso deixar isso bem claro. Os profissionais de educação física são parte da solução da saúde desse país. Nós estamos vivendo uma sociedade obesa, nós estamos vivendo uma sociedade ansiosa, depressiva, e que grande parte do tratamento dessas doenças é a educação física orientada por profissionais de educação física. E, vou além, é muito difícil você ter um posto de saúde no condomínio Pôr do Sol, lá no Sol Nascente, em favelas, estrutural, mas lá dentro você tem 5, 6 academias de ginástica. Para essa população treinar.
cuidar da sua saúde de forma muito barata, muito acessível e, principalmente, segura. Porque o Estado não consegue levar segurança para esses lugares. E segurança é quesito básico para uma pessoa fazer uma caminhada, uma atividade física, não tem iluminação na rua. Então, a academia, Fábio, é um posto de saúde preventivo de forma segura dentro de bairros onde o Estado não consegue alcançar. E isso precisa ficar muito claro para os nossos parlamentares, que a gente precisa desse incentivo para crescer. Sensacional. Esse corte vai direto pro Instagram, hein? Ficou muito bom. Sensacional, Patrick. Patrick, vamos lá. E o futuro do profissional de educação física? Como é que você vê? Você que foi presidente do CREF durante 6 anos, né? Te acompanhei, vi a mudança de postura que o CREF teve, né? Durante a sua estada lá, né? Antigamente o CREF tinha uma visão de vamos punir, vamos multar, e eu vi que você implementou lá, não, peraí, vamos orientar antes de multar. Né? Então, parabéns por essa mudança de postura. Eu acho que quando a gente educa, né, a gente consegue trazer uma transformação muito maior do que quando a gente pune. Né? Fala um pouquinho como é que foi esses 6 anos aí à frente do CREF. Cara, foi uma experiência única na minha vida, Fábio. Eu acho que eu cresci ao longo desses 6 anos, o que eu não cresceria em 20 se eu não tivesse passado por essa experiência, tanto pessoal como profissionalmente, tá? Eu passei por algumas provas de fogo que foram muito válidas na minha vida, né? Alguns momentos que eu quis cair, Deus levantou e me deixou muito mais forte, porque a partir do momento que você sai da sua vida pessoal, que você tem uma vida pacata, tranquila, e vai ser uma figura pública, você começa a tomar muita pedrada. E eu fui muito criticado quando eu quis mudar o comportamento do CREF, porque dá trabalho. Mas eu entrei com pessoas comprometidas e querendo fazer essa mudança. E o meu grande trabalho foi dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Então eu tinha um cara chamado Éder na comissão de fiscalização, um policial militar, um profissional de educação física de excelência. Ele falou: Patrick, na polícia a gente faz assim. Primeiro a gente conversa, a gente orienta, a gente faz, tem o trâmite legal. E eu falei, então vamos colocar isso aqui para funcionar? Vamos colocar. E a gente abriu, então, uma Câmara de Conciliação. Essa Câmara de Conciliação, Fábio, ela foi pioneira no Brasil. E nós pegamos todo o histórico que tínhamos para trás no CREF e começamos de um a um ligar. Falou, vem aqui no CREF que a gente quer entender o seu problema. Olha, que lindo. Cara, de um a um. Eu, Nicole, o Éder, e Marcelo Marazzi, Daniel Veloso, a Kátia, enfim, todos eles, eu não vou falar o nome de todos agora, me perdoem para não ser injusto, mas todos eles tiveram contribuição. O Patrick levou, porque o Patrick era presidente, mas foi um trabalho de um grupo inteiro querendo trabalhar, o pessoal interno, os colaboradores do CREF. E a gente começou a falar, nós precisamos educar, entender qual é a dor para a gente resolver. Porque às vezes eram coisas muito simples. E a gente começou a ter soluções de quem vinha para as audiências. A gente vinha muito exaltada, outras vinham para participar. No final, todo mundo ganhou. Então, o que a gente fazia? Cara, você teve 3 multas ano passado, você teve uma multa porque o professor não estava, quem estava era o estagiário, você teve uma multa porque o quadro técnico não estava legal, o termo de contrato de estágio do cara não estava. Por que isso aconteceu, Patrick? Aconteceu por conta disso, o cara não pôde estar na hora, assim, assado. Falei, cara, vamos lá. Nós estamos fazendo aqui um TAC, um termo de ajuste de conduta. Eu posso contar contigo para isso não acontecer mais? Porque aqui, o profissional de educação física precisa estar dentro da academia. E isso, a gente não vai abrir mão, porque é a função do CREF. A questão documental, você sempre pode vir aqui e ajustar com a gente. Mas o profissional de educação física nunca pode estar fora. Patrick, não tem problema, isso não vai acontecer mais na minha academia. O cara apertava na minha mão. Fábio, nós ficamos 3 anos e nós fomos buscar os dados. O Éder ia sair, eu pedi para ele, Éder, faz um levantamento do seu trabalho para mim, por favor, que eu quero colocar isso nas redes sociais, eu quero promover o teu nome que tu merece. O Éder trouxe para mim o seguinte número. Patrick, 88% das pessoas que passaram aqui não cometeram mais o mesmo erro. Olha, que lindo. Cara, eu falei, o nosso trabalho é um trabalho que está no caminho certo.
88% das pessoas não reincidiu no mesmo não problema. reincidiram e foram fiscalizadas, porque o CREF não parou de fiscalizar. Agora, a orientação era uma visita técnica, conversava de olho por olho. Essa semana eu sempre recebo ali alguns feedbacks, né? A gente andou muito com a fiscalização, hoje ela é toda digitalizada, não tem mais papel, a cédula já é digital. Então, assim, todas essas coisas a gente foi avançando na gestão. Então, foi um crescimento muito grande, cara, profissional Legal. e pessoal. E o que mais me fez crescer foi trabalhar com o grupo. Porque as pessoas pensam que o CREF ele é dirigido pelo presidente. Ué. O presidente é a última instância do CREF. Quem faz a gestão do CREF é a plenária. São 28 conselheiros. E às vezes, Fábio, você é vencido no voto. Você tem uma convicção, você leva para a turma e a turma falou: não, Patrick, você está pelo caminho errado. O caminho que a gente quer que você siga é esse. E é muito bom você falar isso, Patrick, porque eu falo isso nas minhas palestras. A ignorância é triste. Ignorância não é um xingamento. Ignorância é a falta de conhecimento. Eu sou ignorante em um monte de assuntos, né? Sim. E o que eu vejo é isso. Muitos profissionais, né, de educação física, com a ignorância de não saber como funciona, foi o fulano, foi o Patrick, foi o outro presidente, quer dizer, e aí entendendo como funciona, tendo, né, o conhecimento, dá para perceber exatamente que o presidente é um voto, é mais um, né? O time é que manda, né? E muitas vezes também ando na rua, pô, Fábio, e o CREF nunca fez nada por mim. Eu falei, mas o CREF existe para fazer algo por você? O CREF existe para fazer algo pela sociedade, né? Que é não permitir que tenha numa academia um profissional que não seja competente, capacitado, ou que não seja nem da área, que antigamente era. Então, assim, falta esse conhecimento, sabe? Falta muito conhecimento, né, Fábio? E a gente, às vezes, ainda falha em levar esse conhecimento. Então, também a gente não pode culpar o profissional. O profissional, ele faz a sua contribuição com o conselho e ele espera o melhor serviço. Então, assim, durante muitos anos, a gente não tinha como chegar com informação para o profissional. Era ruim de chegar. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem muita informação chegando o tempo inteiro e, às vezes, a informação do conselho passa, né, desapercebida. Mas o conselho faz muito. O conselho, pela própria existência do conselho, já é uma vitória. Porque você imagina, assim, leigos trabalhando na nossa área até hoje, ia acontecer. Quem ia olhar pela profissão, pelo lado da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, se não fosse o CREF? Cara, ninguém ia olhar. A gente sabe que não ia olhar, né? Até hoje tem blogueiro sendo preso aí, até hoje em dia, né? Dando aula em parque, praça. O tempo inteiro, cara. E esse é um trabalho que é contínuo, que é constante. Mas hoje já somos muito mais respeitados do que éramos há 15 anos atrás. Eu não tenho dúvida disso. E quem fez parte dessa valorização foi o CREF. Muito bom, Patrick. Então, falamos do profissional, agora vamos falar das academias. Qual é a sua visão para o mercado de academias para o futuro? O que vai acontecer? Quais são as tendências? Quais são as oportunidades, os desafios a serem vencidos pelos empresários? Porque outra coisa importante, né, Patrick? Depois você fala o número exato aí. 36 mil academias no Brasil, né? Eu acredito aí que 80%, talvez um pouquinho mais, são de micro, pequenas e médias. Ou seja, as pessoas veem as grandes redes, mas as grandes redes não representam nem 10%, nem Nada, 10% 5% do mercado. É muito pequeno que as grandes redes representam em número de estabelecimentos. Mas em número de praticantes, eles têm bastante representatividade nesse mercado. Maior. Mas assim, né, Fábio? Longe de mim querer ser uma pessoa que vai falar sobre o futuro desse mercado. É um mercado que já se consolidou. É um mercado que eu conheço há 30 anos e sempre teve uma parcela muito fiel de público, né? Então, assim, a gente pode falar tudo do fitness, menos que ele deu errado. Porque nós aqui somos provas que tem 30 anos que nós estamos nesse mercado. Vivendo disso. Vivendo disso. Se não fosse bom, a gente não estava nele. Já foi mais lucrativo, já teve melhores expectativas, tudo isso. Mas nós estamos vivendo uma fase agora que a gente precisa se profissionalizar mais para chegarmos em resultados melhores. O que eu vejo, né, Fábio? Olhando para minha história, assim, pra gente... Toda vez, Fábio, que eu chego assim, que alguém me faz essa pergunta, Patrick, qual é o futuro? Eu tento voltar para Gênesis, onde nós nascemos. E daí, lá onde nós nascemos, vem a resposta de todas as nossas perguntas. E eu tenho feito muita reflexão de por que o profissional de educação física e as academias nasceram, né?
E quando eu vou buscar lá na Grécia, eu já encontro a explicação, que a gente é corpo, mente, espírito, força, intelectual. E quando eu vejo todas essas valências juntas, e a gente hoje trabalha só o físico, eu vejo que a gente precisa voltar para a nossa gênese, por que nós nascemos. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu sou um cara que formei em educação física, já estava trabalhando lá na academia do meu pai. Primeira coisa que eu fiz foi uma pós-graduação em fisiologia. Cara, e foi muito legal essa especialização. Foi muito legal. Eu me preparei muito, foram 15 meses de aula. Os caras fizeram testes assim sensacionais, eu aprendi muito sobre um monte de coisa. Mas quando eu chegava na academia, o meu salário era R$6 hora aula. E estava tudo bem. Por quê? Porque o modelo mental que se foi criado era esse. E é difícil você sair de modelos mentais. Hoje eu penso o seguinte: se eu tinha capacidade técnica para fazer um teste ergométrico com um cliente que chegava na academia, eu tinha que vender esse teste ergométrico para ele, ser um profissional diferenciado e ganhar mais. Mas, Fábio, por muito tempo cheguei lá na academia e aí o recepcionista Patrick, essa moça tem uma hérnia de disco. Eu falei, vem pra cá que eu estudei sobre isso na minha pós-graduação e eu sou foda. Ia lá, tinha o melhor treino para essa pessoa. Cara, no final do mês, o meu salário era R$6 hora aula. E eu tinha ali 2 tapas nas costas do aluno falando, cara, você é muito bom professor. Você me salvou. Cara, quanto custa isso, Fábio? Então eu vejo que nosso mercado hoje, as academias de ginástica, eu tenho feito muito essa comparação. As academias de ginástica são um pronto-socorro, onde chega todo mundo, mas ninguém ganha bem. O pronto-socorro do hospital é aquele cara que chega lá com a fratura exposta, ele chega diabético, ele chega com gripe, ele chega cansado com febre, e o clínico atende todo mundo. Mas já viu um clínico geral ganhar muito bem? Um médico por si só já ganha um salário acima da média, porque, agora, ele não ganha muito bem, ele não ganha melhor do que o especialista. Não. E as academias de ginástica, Fábio, na minha visão, elas são pronto-socorro. Ela entrega a saúde? Entrega. Como é que você vai falar que uma senhora que vai na sala de ginástica pular jump 3 vezes por semana não tá saudável? Ela tá saudável. Ela tá com um espírito bom, ela tá ali com as amigas dela no grupo social. É saúde? É saúde. Mas é muito generalista. Verdade. Agora, imagina você para o futuro da sua academia. Chega uma pessoa e fala, olha, eu tenho dor na coluna. O cliente chegou para você e falou, eu tenho dor na coluna. Você fala, eu tenho um especialista para coluna. Como? Eu tenho um especialista para coluna. A consulta dele é R$300. Ele vai prescrever o seu treino e o professor tal vai acompanhar você de acordo com a sua necessidade. Cara, olha. Dentro da academia, você tem que ter os profissionais de educação física especialistas, cara. Não dá para trabalhar, por exemplo, com obesidade no grupão. Obesidade não é gasto calórico menor e consumo calórico. Não é, isso acabou, cara. A gente precisa entender de ser humano. Ó, eu tenho um cara que é especialista em pessoas. Como assim? Sim, ele entende da mente humana. O seu problema de obesidade você não vai resolver na academia, mas você vai resolver com esse cara que vai cuidar de você. Olha. R$300 a consulta. O profissional leva 200, 250, desses 50 para academia, 30, 40, 50, 60. Enfim, todo mundo ganha. Então eu vejo que o pronto-socorro, academia, tem que continuar existindo. Mas eu vejo que é só a entrada. É a entrada. É o meu pesqueiro. Mas eu não posso tratar os diferentes como os iguais. E sempre vai ter gente querendo investir mais em você. Quando você fala para uma pessoa que você tem a dor, a resolução da dor, tem gente em qualquer lugar que está disposta a pagar mais pelo seu serviço. Então você cobra 89 de mensalidade. Beleza, para aquela turma que gosta de treinar, que vai todos os dias, que dorme bem, que a vida tá legal. Agora, para os caras que sentem a necessidade de um atendimento diferente, você tem que ter um serviço especializado para esse cara, dentro do teu hospital, dentro do teu pronto-socorro. Sensacional a visão, Patrick. Sensacional. E eu tenho dito isso de formas diferentes também nas minhas andanças aí pelo Brasil, que eu digo o seguinte, se uma pessoa tem um problema no cérebro, né, e precisa ser operada, tem 2 oportunidades. O clínico geral, que aprendeu na faculdade, ele não faz isso, mas ele aprendeu, ele sabe a teoria. E tem o neurocirurgião cerebral.
quem você quer ser atendido, né? Lógico, é evidente que 100% das pessoas dizem, não, neurocirurgião cerebral, eu quero um cara que saiba do meu problema. Aí todo dia chega a gente na academia obesa, né, que tá há 10, 15 anos, que não consegue perder peso, e a gente joga ele, ó, cara, treina isso com esse cara aí. Ou seja, a gente não tem um especialista. E muitos professores, Patrick, já descobriram isso, estão se especializando e estão ganhando muito dinheiro, porque são muito, muito bons em uma coisa, em vez de ser mais ou menos em várias. Então, parabéns, eu também acredito nisso aí, e a sugestão para os professores é: se especialize. É diabetes, é obesidade, cardiopatia, criança obesa, grávidas, sono. Dor. E então você vê que o futuro das academias, eu tenho visto isso, e a gente já conversou sobre isso, é integralizar, né? É isso, porque quando a gente começa a entender, né, falar, porque as academias precisam mudar a abordagem. Não, as academias precisam entregar mais para os clientes que já têm. É muito difícil você aumentar o número de pessoas que praticam exercício físico. A gente já viu que nos últimos 30 anos a média é muito parecida. E no Brasil a gente tem um outro problema, que a classe social, ela dificulta muito a entrada nas academias. Então, quando a pessoa ela não tem para sobreviver, ela tem o básico, a pessoa ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários, não sobra dinheiro para academia. Então, como é que nós vamos falar em saúde plena para essas pessoas? Falta o básico, né? Mas se falta o básico, mas se ela tem uma porta de entrada para o exercício físico e ali dentro ela encontra soluções, eu acredito que pode ser um up de 25%, 30% a mais para o caixa dessas academias. Dentro das soluções que você já tem, porque toda academia tem um especialista. Porque todo profissional, quando se forma, faz uma pós-graduação em fisiologia, em biomecânica, em nutrição, enfim. Todos eles fazem, Fábio. Não aprende a vender, não aprende a se comunicar, não aprende posicionamento. Mas esses caras, você pode vender por eles. Bicho, você é muito bom em fisiologia, vou te colocar numa sala para você prescrever aqui um treinamento para o obeso. Você vai olhar aqui, ó, esse protocolo da academia. Vou vender para você, não precisa se preocupar com o resto. Que é o que o médico faz. Eu vejo que a minha esposa está agora começando a se posicionar, mas entra no consultório, atende e a clínica faz. O merchan faz tudo, cobra 40% dela, toma 40%, tá tudo bem. Mas a gente tem um especialista. Eu vejo que esse é um ótimo caminho para a gente, porque a gente já, de cara, teria ali 25%, 30% sem grandes investimentos para aumentar de faturamento. De cara, amanhã. Muito bom, muito bom. E, Patrick, essa questão da essencialidade da educação física, isso aí eu acho que a gente falou disso já no passado, que é o que se é que a gente pode dizer isso, né? A herança positiva do Covid, né? Eu acho que o mundo nunca passou, né? Por isso que a gente passou. Eu perdi muitos amigos, né? Para a pandemia, mas realmente ficou na visão da sociedade de que é muito importante ter saúde. E é impossível ter uma saúde plena sem a prática regular de atividades físicas. Então a gente tem visto aí pessoas que nunca malharam, puta, agora eu vou ter que entrar na academia. Ou seja, não é mais aquilo que o pessoal achava de, não, é um prazer. Não, cara, é uma essencialidade. Fala um pouquinho disso. Isso foi realmente, Fábio, uma herança positiva para a nossa profissão, né, depois do Covid. Depois do Covid, como eu falei, o discurso dentro da casa, que era aquele de rola a bola, que era aquele, mudou. Mudou, cara, porque as pessoas, os parlamentares sentiram na pele que os amigos que treinavam, se cuidavam, que faziam uma alimentação adequada, conseguiram superar. E aquele parente que por algum motivo já estava diabético, obeso, foi. Puta, meu, mas isso aqui não era o que eu pensava que era. E agora, quando a gente chega com esse discurso, ele está dentro da cabeça de todo mundo e da sociedade também. Pode ser que as pessoas não estejam ainda conseguindo fazer, mas elas sabem que é importante. Não conseguem por questões financeiras, tá, Fábio? Há vários estudos que mostram que quanto maior o nível social, mais as pessoas praticam atividade física. Quanto menor, menos exercício. Isso interfere diretamente na saúde desse segmento. Mas que o discurso hoje é outro, eu não tenho dúvida.
E leis de essencialidade foram aprovadas em todo o Brasil, mais cedo ou mais tarde, mas todo mundo foi considerado nesse segmento essencial. Isso mudou o nosso discurso, isso mudou a nossa forma de visão, e isso vai mudar a curto, médio e longo prazo o posicionamento dos nossos profissionais, que precisam se apossar disso, tirar isso do papel e colocar na prática. Porque eu vejo que também mudou muito pouco a prática. Vejo que poucos são aqueles profissionais, em que pese o fato de ter muitos já ganhando bastante dinheiro com as especialidades, ainda não chega a 10% do nosso mercado. Então a gente tem um longo caminho para percorrer. Uma outra coisa, Fábio, que vai ser muito legal, vai ser aqui no Distrito Federal, nós conseguimos colocar o profissional de educação física como profissional da Secretaria de Saúde. Isso foi uma grande conquista que vai abrir mercado para os profissionais de educação física nas unidades básicas, secundárias e depois nas unidades mais complexas de saúde do DF. Quando a sociedade começar a ver o profissional de educação física com o jaleco atendendo, vai começar a mudar essa concepção e essa visão mental que tem do profissional de educação física também. Então, se eu pudesse dar um conselho para o profissional de educação física agora se aprofunde nas questões de saúde, de formação do ser humano, na mente humana, porque nós vamos ter um mercado muito grande para crescer. Sensacional. E outra coisa que eu ando falando por aí, Patrick, é que a gente precisa transformar o que a gente faz num propósito, né? Hoje, a minha empresa, eu não vendo curso. A gente prepara pessoas para ter sucesso na profissão, né? Ou na gestão dos seus negócios. E eu acho que está faltando isso na nossa profissão. A gente não dá aula, o professor não dá aula, o professor aumenta a expectativa de vida de uma pessoa, né? Então, quando eu penso, né, que um pai morreria com 70 anos, mas porque ele praticou atividade física orientada, teve bons hábitos de vida por causa dos profissionais, por causa das academias, ele morreu com 82. Então ele viveu 12 anos a mais convivendo com a esposa, com os netos, com os filhos. Quanto vale isso? Então, o que eu costumo dizer é profissional de educação física, proprietário de academia, transforme o que você faz num propósito. Você não vende mensalidade, você não dá uma aula, você aumenta a vida das pessoas com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu acho que se a gente entender isso, a virada de chave vem junto. Eu não tenho dúvida. Eu posso dar o exemplo da Smart aqui. O propósito é democratizar o fitness de alto padrão. E tudo dentro da Smart gera em torno de democratizar o fitness de alto padrão. Quando fala em aumentar preço lá, os caras falam, peraí, nós vamos perder aluno. Aí os caras falam, traz uma máquina nacional. Eu falo, não, é alto padrão. Tira o professor, você tá louco, isso aqui é o DNA. Então, eu vivo essa experiência lá dentro, cara. Todo eu acho dia. fantástico. Os caras não saem um dia do propósito. Um dia, uma reunião. Não tem deslize. Não, e outra coisa que você está provando aí, quando uma empresa tem um propósito, fica mais difícil desistir e fica mais fácil tomar as decisões, porque quando você tenta tomar uma decisão que está fora do propósito, o propósito te lembra, epa, isso aí não está no propósito. O propósito está no seu DNA, cara. É engraçado que por muitos anos eu vivi sem um propósito. Muitas pessoas vivem, eu comum, amava fazer o que eu amava, mas eu não sabia que era o meu propósito. Sabe, você ama viver, eu acordava, dava minha aula e eu, vibrava, arrepiava em fazer isso. Mas ao longo dos anos foi ficando muito claro qual era o meu propósito. Hoje eu tenho oportunidades de gente que fala, Patrick, vamos abrir uma padaria? Por quê, cara? Não vou perder tempo com padaria, não é meu negócio. Pode dar 2 milhões de reais, eu não vou tá no fazer meu bem propósito. feito, não tá na minha... Então você começa a ter foco, olhar com clareza, olhar com vontade, disposição. Às vezes, cara, você vai estar muito cansado. Por exemplo, quinta-feira passada, cara, eu fui convidado para dar uma palestra na Ceilândia, numa faculdade na Ceilândia, no IESB. Pô, muito legal. Obrigado, IESB. Cara, era quinta-feira santa, minha esposa em casa, me esperando para tomar um vinho. E ela chegou do trabalho, cansada, e eu deixei as 2 meninas com ela. E ao invés de irmos para um programa família, eu saí da minha casa, debaixo de chuva, quinta-feira santa, fui para lá e fiz minha melhor palestra. Foi a melhor palestra que eu já fiz. Cansado, cara.
Eu juro pra você que eu tava tão esgotado, assim, porque, pô, acordo todo dia muito cedo, aquele negócio todo. E falei, pô, vai ser legal. Cara, na hora que eu parei pra pensar, eu falei, é o meu propósito. Eu preciso, dois daqueles caras que estiverem na plateia, me ouvir, e esses caras daqui a 10 anos falar pra mim, Patrick, eu mudei minha vida aquele dia, falar, puta, meu, foi muito legal. Então, Não tem preço, não né, tem meu amigo? preço. Então, cara, é muito difícil você desistir quando você tem um propósito muito enraizado. Ela fala pra mim, minha esposa, fala, cara, eu não sei como você dá conta de tanta coisa. É verdade, cara. Eu te acompanho, eu vejo direto lá também. E agora, só para você que está nos escutando aí, nos assistindo, olha a força do propósito. Olha a importância de você transformar o que você faz num propósito, né? Você não desiste fácil. Parabéns, Patrick. Obrigado, cara. E vamos embora. Outra coisa, Patrick, que eu queria falar aqui com você, cara, é sobre dinheiro, né? Eu fui gerente do Banco do Brasil, pedi demissão para montar minha academia e não tinha dinheiro nenhum naquela época, né? E tudo que eu tenho hoje na minha vida, eu devo à educação física. Eu devo a algo ligado à educação física, ao mercado de academias, ao mercado de personal trainer. Fui personal trainer durante muitos anos. E tudo que eu conquistei na minha vida foi através da educação física, ou seja, quando eu pedi demissão do banco não tinha nada, tinha um Chevette velho, né? Então hoje quando eu vejo um profissional, né, que eu encontro na rua aí, pô, cara, educação física paga mal, eu fico tão chateado, cara, porque e aí o que eu aprendi? Eu vou te jogar essa para você falar. O que eu aprendi é que o mercado sempre vai pagar mal para quem não é bom. O mercado sempre vai pagar mal para quem não é bom. E hoje esse é o meu propósito. Mostrar isso para donos de academia, gestores de academia, profissionais de educação física. Amigo, a educação física vai te pagar mal se você for ruim. Então esse hoje é o objetivo das minhas empresas, né, do que eu faço, que é qualificar pessoas para ter sucesso. Então eu estou rodando o Brasil inteiro aí e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu conheço hoje profissionais, Patrick, que ganham 40, 50 mil reais, ganham mais que médicos. São profissionais de educação física focados no que fazem. Né? Alex Souto-Maior, o Jonato Prestes e tantos outros. E eu vejo profissionais, paga mal. Então, precisa quebrar esse paradigma, né? E você deu aqui, você falou aqui a receita, torne-se muito bom em algo, torne-se especialista. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, de dinheiro na profissão de educação física, o futuro da carreira, as oportunidades aqui para frente. Então, Fábio, dinheiro é um assunto complexo, né? Porque ele não é um assunto para todo mundo. Infelizmente, nós fomos criados para trocar horas de trabalho para ganhar dinheiro. Os nossos pais falavam pra gente que ganhar dinheiro era difícil. Nossa, você precisa trabalhar muito para você ganhar dinheiro. Dinheiro era uma coisa meio que marginalizada. O cara que tem muito, você pode saber que tá roubando. O cara até colocava a culpa no fracasso dele nisso, né? Se o cara ganhou muito dinheiro, meu filho, desconfia porque esse cara tá roubando. Então, dinheiro é um assunto muito complexo. Porque você vai ver gente muito treinada, muito qualificada, com especialização, com pós, com mestrado, com absolutamente tudo. Você fala, esse cara tem tudo para ganhar muito dinheiro, mas esse cara tem um modelo mental na cabeça dele, uma crença tão limitante em relação ao dinheiro, que ele não acredita que ele pode ganhar dinheiro. Verdade. Então, Fábio, a gente precisa deixar muito claro aqui para os nossos colegas que toda profissão ela é boa. Toda profissão ela é boa. Nenhuma profissão é ruim. A educação física é uma mina. É uma mina, porque como você bem falou, quanto custa eu ter disposição para brincar com a minha filha? Uma academia de ginástica custa R$90. Ter disposição para brincar com minha filha não tem preço. Se eu estou numa cama de hospital e eu não consigo brincar com minha filha porque eu não tenho disposição, porque eu não tenho saúde, eu dou todo o meu patrimônio para ter 10 minutos com minha filha, 1 hora a mais que seja. Só que a gente não conseguiu se posicionar. Então, o dinheiro é muito do posicionamento, dinheiro é muito do marketing, dinheiro é muito da marca que você constrói, da autoridade que você faz, da forma que você transmite o seu conhecimento, porque tem muita gente também que chama obesidade mental, obeso mental. Ele acumula conhecimento, mas ele não consegue soltar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento. É muita aplicação, é muito suor, né, sabe assim, é muita transpiração. É isso aqui que nós estamos fazendo na segunda-feira de manhã.
Então, o dinheiro atrai dinheiro. Se você abre sua cabeça para você ter o dinheiro, você vai conseguir ganhar dinheiro, é uma coisa incrível. Mas você precisa estar aberto para essas possibilidades. Eu ainda não consigo conceber, e o que eu vou falar aqui, eu acho que eu vou ser julgado pro resto da vida. Depois a gente vê se corta, se não corta, se vai, joga embora. Mas é inconcebível um cara ganhar R$ 12 hora aula na educação física hoje, cara. Às vezes é até muito pra ele, cara, porque ele não tem essa capacidade. Mas o problema todo, Fábio, entendeu? é exatamente isso. Mas o problema todo que eu vejo é que com tanta ferramenta que você tem no digital, na área da saúde, na resolução de dor, você tem que ser bem remunerado para fazer Mas, isso, cara. Patrick, o problema é ele não sabe usar nada disso. Ele tem as É isso. ferramentas, mas não sabe usar. Então, e esse é o debate Mas o aqui. inconcebível é no sentido do cara não usar. Sim, não é no sim. sentido do cara receber. Eu entendi, e essa é a ideia de ajudar a quebrar esse paradigma na cabeça de profissionais. Você pode ganhar muito dinheiro na Ceilândia, no Iate Fundo, no Lago Sul, no Lago Norte. Você precisa mudar isso aqui. A primeira coisa que precisa mudar é isso. É isso que eu digo. Às vezes o cara faz uma pós-graduação, um doutorado. Esses dias, Patrick, eu bati a foto. Estava no jornal. 28% das pessoas que têm pós-graduação, doutorado e mestrado estão desempregadas. Era uma matéria de jornal. 28%, quase 30%. Então, você vê que se você tem o conhecimento, mas você não aplica, ou, como você falou, se você tem uma mente presa, um paradigma, não vou dar certo, não, tá certo, você não vai conseguir dar certo. Então, é disso que a gente está falando, que é preciso também estudar outras coisas, fora só a questão técnica. E é o tempo inteiro. E é o tempo inteiro. Hoje a gente tem ferramentas. Cara, tá na palma da sua mão. Sabe? Para você fazer hoje uma turma com 100 alunos, cobrando R$100 e trabalhar 1 hora no dia e ganhar R$10 mil. O online hoje... Porra, é difícil? Cara, vai dar trabalho. Agora, difícil não é. Tem gente que faz isso todos os dias, muito bem feito. O cara com 1 hora de trabalho tá ganhando R$10 mil, dando uma turminha 1 hora por dia, de 7 às 8, uma aulinha de spinning. Eu tive uma reunião essa semana na Secretaria de Esportes, lá com o secretário, o Júlio, e eu levei um time, né, de profissionais aqui de Brasília. E o tio Jeff, né, que foi junto, falou lá da experiência dele. Ele tem 135 mil seguidores no Instagram. Instagram não, desculpa, no YouTube. E ele cobra dos alunos para fazerem as aulas novas. 135 mil seguidores no YouTube. Tava lá a Nilceia. A Nilceia era minha funcionária, ganhava em torno de 5, 6 mil. E na época ela falou, Fábio, eu não sei, eu tô querendo sair porque eu acho que eu vou ganhar mais fora. Hoje ela faz uma aula no sábado e ela ganha 6 mil numa aula no sábado. É o que eu tô falando. Então, assim, é inconcebível. Precisa abrir a mente. Agora, né, precisa abrir a mente. Precisa entender o que a gente fala aqui, porque muitas das vezes a pessoa olha pra você e fala, esse playboy, esse cara já tem tudo na mão, tem tudo de mão beijada. Mas não é assim, cara. Não, sucesso nunca é por acaso, cara. Sempre é fruto de, não é assim, de cara. trabalho, de determinação, Então, de esforço. Eu acho assim que nós estamos passando agora por um momento que é essencial para o crescimento e desenvolvimento da profissão e dos profissionais e das academias de ginástica. Todos nós agora temos mais a oferecer dentro das nossas lojas. Todos temos. Cara, a quantidade de pessoas que estão procurando academias porque estão depressivas, porque os filhos estão falando, vai, você não vai mais ficar dentro de casa. E o cara tem uma mudança de vida gigante. E nós estamos cobrando R$90. Cara, tem cara que não vai dar conta de pagar mais. Mais de 15 que procura. Se 5 fecha com você um plano especial para tratar a depressão e a ansiedade dentro da sua academia, e você não vai ter que fazer muito esforço. O que você vai ter que fazer é sociabilizar esse cara lá dentro. Colocar uma música legal para ele escutar, porque já aumenta a intensidade das frequências do cara, e você começa a colocar uma oração no final do treino do cara, e ele vai bater papo com 2, 3 pessoas, ele já vai ser uma outra pessoa que estava trancado no quarto escuro. Cria, né? Tenta, inventa. É isso. A gente tem muito hoje para oferecer. Fábio, a gente não dá para pegar um cara especialista em dor e não aproveitar esse cara. O cara que é especialista em obesidade e não aproveitar esse cara dentro do nosso comércio. Primeira coisa, faz uma reunião com o time. Quem fez pós-graduação em fisiologia? Você? Cara, o que você é bom? É isso. Você vai ter um horário aqui no meu consultório. Você agora é um doutor do bem-estar. Ou como assim? É isso mesmo. Tua consulta custa R$300 e você vai começar a tratar desse cara. Você inventa, cria, cara, né, cara? Eu vejo que olha pro mercado, vê um problema. Você tem uma academia pequena hoje com 350, 400 alunos. Você tem 50 que quer, ao invés de pagar 80, vai pagar 300. Olha o incremento. Um incremento de 20%, 25% na sua receita que estava dentro da sua loja.
Mas se não estudar, cara, se não tiver com a mente aberta, não vai. E esse é o nosso objetivo, abrir a sua mente aqui, pra você ver. Outra coisa que eu queria falar com você, Patrick, eu acho muito importante que você tenha uma experiência bacana, é sobre os haters, né? Esses dias eu estava tomando café em casa, olhando meu Instagram, e minha filha mais nova, que tinha 17 anos na época, hoje está com 19, eu tava lendo lá, uma pessoa que criticou, pô, acha suas lives uma merda, você devia parar de fazer live. Aí eu mandei pra ele, pô, cara, qual live você não gostou? Me avisa aí que eu, né, dou uma incrementada, mudo o conteúdo. Aí ele falou assim, não gosto de nenhuma, nunca assisti. Olha. Aí eu falei pra minha filha, pô, filha, olha aqui, o cara me criticou. E a minha filha falou, pai! Veio, me deu um beijo, me deu um abraço, parabéns! Falei, minha filha, o cara tá me detonando. Pai! Só quem realiza tem haters. Você tem haters, pai. Você é um cara de sucesso, pai. Eu achei aquilo muito engraçado, que eles são despachados, né? Isso. E eu queria falar um pouquinho disso com você, Patrick, porque os haters sempre existiram, vão sempre existir. Eu acho que eles são muito importantes para reiterar o nosso propósito. Porque se você desiste por causa de um hater, um cara que provavelmente não produz porra nenhuma, ele não faz, porque quem faz não tem tempo para criticar os outros nesse nível, né? E eu sei que você foi muito criticado, né, em alguns momentos, exatamente por pessoas que faziam muito menos ou que não faziam nada pela educação física. E eu queria que você falasse como isso, né, ajudou no seu crescimento, até para ajudar outros profissionais que querem fazer acontecer e estão com medo de alguém falar mal deles na internet, por exemplo. Então, Fábio, pra mim foi muito difícil aceitar esse fato dos haters, assim, sabe? Porque virginiano, perfeccionista, e quando eu escutava as primeiras críticas, cara, me deprimia. Vou falar pra você que logo no início, quando eu comecei a ter resistência, o pior fogo é o fogo amigo, eu tive muito isso no início do meu mandato, eu fiquei meio mal. Com o tempo, eu fui criando uma casca e também buscando entender o motivo pelos quais as pessoas me criticavam. Algumas críticas eram muito válidas e eu peguei pra mim, tomei pra mim e falei, cara, eu preciso melhorar e aperfeiçoar isso. Inclusive, chamei as pessoas e falei, cara, obrigado porque você abriu os meus olhos. Outras, eu comecei a entender que os caras queriam o meu lugar. Bem, o cara tá me criticando, tá falando que eu não faço, mas ele é um espectador do negócio e é muito fácil ser espectador. Não vai pro jogo, é o técnico. Né? Na arquibancada tem sempre milhões de técnicos e tem o cara que vai lá e marca um gol no jogo, fez merda a partida inteira, mas fez um gol, vai entrar pra história. Cara, eu prefiro ser o jogador. Que às vezes eu vou errar bastante, mas os gols que eu faço mudam a história. E assim eu comecei a seguir. E dá muito pouca atenção às críticas, principalmente, parece papo de coach, mas principalmente de quem eu via que não construía 1/3 do que eu construía. O cara, que importava pra mim? Sempre importou muito. Eu chegar em casa, na hora de colocar a cabeça no meu travesseiro e pensar, hoje, eu fiz tudo que eu podia fazer de melhor? Com as condições que eu tinha? Fiz. Eu tive que tomar decisões difíceis que às vezes vão agradar alguns e não agradar os outros? Foda, mas eu fiz a melhor escolha. Aquela que não vai mexer com a minha consciência, aquela que ninguém vai poder falar que eu manipulei, que eu roubei, que eu extraviei. Ok. Cara, o que vier agora é de crítica para matar no peito e tocar a vida. E a vida é assim, principalmente na política. Vou te dar um exemplo. Teve uma foto que eu fiz com o Bolsonaro o ano passado e eu perdi 150 seguidores em 10 minutos. Só por ter postado. Pá. Semana passada eu fiz uma foto com um deputado da esquerda. Eu perdi mais 300 seguidores, assim, pá. Ou seja, a causa educação física já não importava mais, importava com quem eu tirava foto. Se eu me preocupo com isso, eu paro de fazer o que é mais correto. Eu preciso agradecer todas as pessoas que contribuem com a causa, independente da ideologia. Então, você não pode se travar com o pensamento das pessoas que não estão dentro do contexto, do seu contexto, do contexto que você está vivendo, que você está entregando. Então, Fábio, quando você é um cara que vai lá e faz as suas lives, ajuda pessoas e que é bem sucedido por isso, vai ter gente, Fábio, olhando pra você e falando, porra, eu queria estar no lugar desse cara e eu faria muito melhor do que ele. Só que o cara não faz, ele não executa, ele não aprende.
Então, os haters, cara, quando você começa a ter haters, é o que sua filha falou. É porque você tá produzindo, porque ninguém atira em árvore que não dá fruto. E eu aprendi a lidar com isso. É claro que, por exemplo... Aprendeu na dor, né, meu Na amigo? Que não é dor. Eu falar pra fácil. você que assim, não. Eu sou humano e você é humano e quando a gente recebe críticas, a gente cai. E, cara, engraçado, vieram algumas leituras também que eu tive que fazer nesse processo de amadurecimento, né? E aí teve uma situação, Fábio, que foi assim, esclarecedora pra mim. Tira o ego de toda a situação que você tiver. E não leve nada pelo lado pessoal. E tome muito cuidado com o que sai da sua boca. Livro muito interessante. E eu levei aquilo pra mim, eu falei, só me machuca se eu colocar o meu ego. Porque se eu não colocar o meu ego, se eu não tiver vaidade nisso, não é pra mim. Entende? Que o que tá dentro do outro, você não pode controlar. Você só pode controlar o que tá dentro de você. E, cara, eu comecei a ter esse autocontrole. Falei, cara, se ele falou isso, é porque tá dentro dele isso daí. Essa raiva, essa mágoa, essa inveja, isso tudo tá dentro de quem me criticou. E isso eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é fazer um Pai Nosso, uma oração e rezar por ele. E ponto, cara. E na hora que eu for dormir à noite, de bem com a minha consciência, tranquilo, travesseirinho de boa. E é isso, cara. Andar de cabeça erguida, por onde eu ando, graças a Deus, eu ando de cabeça erguida. Muito bem recebido em muitos lugares, né? Muito bem Na maioria recebido. deles. E na maioria dos lugares onde eu vou. Ainda há muito questionamento. Como é que você pode representar os profissionais e também representar as empresas? As pessoas precisam entender que são conjunto, é um conjunto, um veste o outro, sem um o outro não anda, não tem que ter guerra, não tem que ter, né? E a gente está vivendo tempos em que os empresários estão sendo novamente escrachados e que a classe trabalhadora está sendo jogada contra os empresários. Isso Erradamente. não pode, erradamente, porque nós somos um conjunto, né? É claro que o cara que investiu, que tirou, teve coragem de pegar o dinheiro do banco, vendeu a casa, vendeu o carro, como foi meu pai, precisa estar numa situação boa hoje. Se você quer fazer o que ele fez, está disposto a fazer, faz também, porque vai valer a pena. Agora vai correr o risco de quebrar, vai correr o risco de deprimir, de não pagar. Quem nunca investiu não sabe o risco que Não sabe. Agora, Patrick, só para encerrar esse assunto dos haters, né? Eu quis comentar isso porque, como eu sou seu amigo, né? A gente se acompanha e se ajuda já há algum tempo. Eu vi que você sofreu muito com isso, né? E eu também sofri, né? Que a gente faz o BCF, sempre, né? O cara, esse cara é milionário, ele paga os outros. Eu falei, bem que eu pago. Não, mas eu acho que você paga, ou seja, o cara nem te conhece, já tá te jogando pedra. E eu acho muito importante profissionais de educação física e empresários se aterem sobre esse tema, porque tem muitos profissionais presos aí, com medo de fazer e receber crítica. Cara, só recebe crítica quem faz, quem executa, quem faz a coisa acontecer. Então não tenha medo dos haters. Posso dar um Eles exemplo? sempre estão lá e vão sempre ser importantes para reforçar o seu propósito. Eu vou dar um exemplo para você que é assim. Eu converso muito com os profissionais de educação física nas minhas redes sociais. Muito. E uma das grandes dores dos profissionais é ele não dar conta de falar à frente de uma câmera. Soltar um vídeo, gravar um vídeo, tira uma foto legal, bonitinha, tal, quando tá bem. O blogueiro que não é formado faz 1000 vídeos. Faz 1000 vídeos. E o profissional de educação física não tem coragem. E sabe qual é o problema? É o medo do julgamento. Ai, se ficar ruim, e se me criticarem? É o medo do julgamento. O cara tem medo do que os outros vão achar, Fábio. Só que quando chega o boleto na tua casa, irmão, ninguém vai pagar. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai te criticar, nem cara. vai te ajudar. Não. Mas sabe como é que eu resolvi isso uns anos atrás, Patrick? Eu contratei um coaching de mídias sociais e o cara me ajudou a gravar vídeo, a editar vídeo. Tudo que eu faço hoje, que eu faço relativamente simples e rápido, eu contratei um cara há 8 anos atrás para aprender como é que faz. É isso. Você tem condições, cara, de pagar, de fazer um curso, de especializar, faz. Porque, assim, o que é a mentoria, né? A mentoria é você tá comprando horas, de alguém que já passou por esse problema para encurtar o seu caminho, porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Isso que nós estamos fazendo não volta atrás. Isso precisa ter um valor. Isso tudo aqui nós dois precisamos explorar daqui a pouco pra gente ganhar
pra gente ganhar com isso. Só que os nossos profissionais ainda não têm essa maturidade, a maioria não tem, né? De comprar um curso que vai economizar horas do teu crescimento. Se eu tivesse todas as ferramentas que eu tenho hoje, há 30 anos atrás, eu não tenho dúvida. Seria mais rápida a evolução, Não tenho dúvida. Se eu tivesse um Patrick hoje, com 30 anos de experiência, para chegar para mim e me cobrar 10 mil, 15 mil, 20 mil, fala, Patrick, me fala como foi seu início. Faz assim. Cara, eu tive que quebrar a cara. Eu tive que alguém falar para mim, virar para mim e falou, tudo isso que você tá passando é problema seu. E eu pensava que era problema dos outros. E quando a gente joga pros outros, não tem solução, porque a gente não muda o outro. Mas quando a gente bate no pé, cara, peraí, isso aqui é comigo, tem solução, porque eu posso resolver. Né? Agora, Patrick, mais um assunto bacana que eu queria tratar com você aqui é o seguinte, essa questão realmente do... o cara é profissional, mas ele é empresário e ele não pode ser presidente do CREF, ou ele não pode ser isso ou aquilo. A minha visão é exatamente o contrário. Ou seja, um profissional que decidiu virar empresário, ele tem mais uma carga de conhecimento, porque eu já fui profissional, na época eu não empreendia, e eu tinha uma visão. Depois que eu passei a empreender, a minha visão ampliou. Então, hoje, para mim, um profissional de educação física que empreende, ele tem mais visão, ele tem mais bagagem, às vezes ele tem mais valor, porque ele passou por uma série de complicações que ele teve que vencer, né? Que o profissional que não investiu, que não empreendeu, desconhece, né? E eu vou dar um exemplo, já vou te passar a palavra. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 11 anos, fui office boy, depois passei no concurso e fui gerente do banco, né? E naquela época eu era absolutamente contra a privatização do banco. Tá doido? Vai privatizar o banco? Não pode. Meu salário e tal. Hoje eu sou absolutamente a favor de todas as privatizações. O governo não tem que ter nada, né? Historicamente, na minha opinião, os governos são maus gestores e tal. Mas então, quando a gente cresce, quando a gente tem oportunidade de passar por outras experiências, a gente cresce. Então, para mim, hoje, um profissional que empreende, ele é mais capacitado, mais qualificado, tem mais conhecimento do que aquele que não empreende. Fala um pouquinho disso. Fábio, assim, vamos falar dentro do contexto do conselho, para a gente não expandir muito? Eu acredito que sim, que a experiência que eu tive como gestor adiantou muitos processos no CREF. Mas, como eu falei aqui no início, o CREF ele é formado de uma equipe de profissionais. Então, e que te trazem muita experiência. Então, lá a gente tem o professor Roberto Nóbrega, por exemplo, que é um professor universitário que está há 30 anos dentro das faculdades. O Lúcio Rogério, o Faquete, o Zé Ricardo, que foram presidentes que eram professores da Secretaria de Educação. Enfim, nesse sentido, o que é bom de ser empresário é que você consegue explorar o 100% desse time. Aproveitar ele. Primeira coisa que a gente fez, falou, cara, vamos pegar tudo que todo mundo tem de bom e vamos explorar. Então a gente fez um planejamento estratégico, não tinha. O atendimento não tinha processos. Então tudo isso era muito feito não era no amadorismo, mas era na paixão pela profissão, que é muito legal. Mas quando você chega, por exemplo, a recepcionista A atende de um jeito, a B de um jeito e a C do outro jeito, você fala, pô, não tem processo aqui. Então o que a gente fez foi instalar os processos, realmente a experiência aí da gestão, mas sempre escutando tudo que os caras técnicos tinham de bom. Entende? Então, pô, tem o cara do judô, tem o cara da natação, tem o cara o cara que é um empresário muito... Pô, eu enfrentei o Márcio Padilha, que era um cara que tava sem vergonha nenhuma de dizer, na minha frente, anos em termos de gestão. Já tinha ferramentas de gestão que eu desconhecia e eu aprendi com o cara. Mas eu era presidente à época. Eu tinha que usar o que o Márcio tinha de bom para ajudar e ajudou. O Maraca e outros, Marcelão, que, puta, um cara que tem uma experiência de gestão muito top. E eu tava ali na presidência, tava à frente desses caras todos. Né, o Fábio? Então a gente teve que pegar todo mundo ali para fazer uma construção em conjunto, senão não ia dar certo. Liderança, né? O líder, né? Papel do líder. Então não tem problema nenhum do cara ser um gestor, não tem problema nenhum do cara ser um profissional de educação física com visão, não pode ser sem visão. Não pode no cara entrar lá sem vontade de fazer. Porque o sistema também vai te ensinando muito. Agora, não pode ter o ego e a vaidade de achar que você sozinho é melhor que todo mundo. Isso aconteceu no CREF,
foi um desastre. Né? Nós passamos 3 anos terríveis. E quando a gente entrou, a gente tentou aí melhorar essas coisas lá. Não vejo problema nenhum em você estar junto, o empresário, o profissional de educação física, a loja de suplemento, a loja de material Explorar esportivo. o melhor de cada Tudo, cara. Tudo. Todo mundo junto cresce muito mais rápido, cresce muito mais. Eu não tenho dúvida. Legal. E, Patrick, fala Agora, pra gente... só assim, Fábio. Tem uma coisa. Os ruins vão ficando pelo caminho, cara. Não tem como você carregar todo mundo. Porque a gente vem, a gente abre o mercado e sempre vai ter muita gente boa que vai aproveitar. Aquele que não consegue ir com você é aquele cara que não vai gostar de você. Ele não conseguiu acompanhar. Você chegou a um ponto que ele não consegue olhar mais pra você. Ele fala, esse cara é um filho da puta. Não, eu até assisti um vídeo ontem, cara, bacana, no Instagram, do foguete. O foguete, ele tem, né, um tanque de combustível que te leva até lá em cima. Quando chega lá em cima, ele desacopla, porque ele não tem mais como levar aquilo. Ele tinha o propósito de te levar até certo caminho. Então, algumas pessoas têm exatamente isso. Eles vão andar com você por um determinado tempo. Depois vão ver, cara, não dá mais. É né? isso. É isso. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse pra gente, Patrick, é sobre o CREF e o CONFEF. Como é que é a eleição do CREF, do CONFEF? Como é que... do CREF a gente participa, a gente já sabe, mas e do CONFEF? Como é que o cara chega a ser presidente do CONFEF? Explica pra gente aí, pro profissional que tá nos escutando. Pô, muito legal esse tema, né? Porque ele é pouco explorado. A gente fala pouco sobre o sistema federal, né? As eleições do CONFEF vão passar por uma mudança agora, né? Por quê? Quando da construção dessa nova lei, que a gente teve que sanar o vício de origem dessa lei do 9696 de 98, a gente conseguiu, em conjunto, inserir um novo texto para a questão das eleições. Ela agora não vai ser mais uma eleição indireta, e só os conselheiros votam. Agora ela vai ser uma eleição onde todo o profissional de educação física vai poder colocar o seu representante dentro do CONFEF. Isso vai ser muito bom, porque nós vamos colocar realmente pessoas que nos representam, ou não. Mas foi uma grande mudança, uma grande vitória para o sistema, porque vai democratizar o voto do sistema federal. Mas explica melhor aí. Então, como era? Os conselhos elegiam quem estava no chapa. CONFEF. Isso. Então, assim, o cara, para ser conselheiro do CONFEF, ele precisa ter sido necessariamente um conselheiro regional, porque tem que ter expertise do que já faz. Seu sistema. Ok? Então, não é todo profissional que pode se candidatar ao Conselho Federal. Né? Diferente do CREF regional, que todo profissional com as suas atribuições em dia pode se candidatar. No CONFEF, não. O cara precisa necessariamente ter a experiência de ter sido um conselheiro. Tá? Entendi. São formadas chapas como... Dentro dessa configuração de 670, dos 680 conselheiros, são formadas chapas. E quem vota nessas chapas agora? Agora quem vai votar é o profissional de educação física. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Antigamente, só esse Os colegiado conselheiros votava. É que votavam. Então, dentro dos Era 680, tinha a chapa e os 680 que elegia. Votavam e elegiam. É isso. Agora, ou seja, era uma eleição indireta. Era uma eleição indireta. E agora a próxima já é direta. Agora a próxima já é direta. Legal. Não se sabe bem o formato que isso vai ser construído ainda. Vai ser a primeira eleição. Se vai ser digital, como a gente teve coragem de fazer aqui, se vai ser por carta-voto. Tudo isso ainda vai ser discutido pelo colegiado deles lá do CONFEF. Eles aqui vão planejar. Mas como o mais legal é que você vai poder escolher a chapa que você quer te representando. Isso vai dar mais representatividade. Então, se eu quiser ter um cara que vota em mim lá do Acre, eu vou ter que ter um cara do Acre. Se eu quiser um cara de Brasília, eu vou ter que ter um cara de Brasília, senão eu perco aquele colégio eleitoral. Isso vai ampliar bastante. Não, vai mudar todo o jogo. Vai mudar o jogo. Vai mudar todo o jogo, que eu acho sensacional, que vai botar realmente o voto, a decisão na mão do profissional, cara, não na mão do conselheiro. Né? Perfeito. Eu acho que isso é fantástico, Fábio. Muito bom, cara, muito bom. E, Patrick, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria encerrar falando de uma coisa extremamente importante, que nós não temos o hábito de fazer, e eu acho que você tem dado esse primeiro passo, né? E tem inspirado aí outros profissionais a seguir isso, que é a questão
política, né? A gente hoje, quantos profissionais somos no Brasil? No Brasil, nós somos 560 mil 550 profissionais de mil. educação E física. nós não temos um deputado federal, nós não temos um deputado distrital. Fala um pouquinho disso. Como é que você vê isso? Como é que você está trabalhando isso, né? E como é que você vê isso nos próximos anos aí? Fábio, eu vejo com muita clareza que não se faz uma profissão bem-sucedida, um segmento bem-sucedido, sem ter parlamentares dentro da casa. A maior bancada de advogados, a segunda maior bancada de médicos, não à toa os caras são quem mandam no país. O profissional de educação física não pode mais ficar fora desse debate, dessa construção, se quiser avançar em questões básicas da profissão. Tá? Então, não falo que sou eu, mas eu falo que precisa ter alguém. Precisa ter alguém que venha com essa vontade de fazer essa construção em conjunto, no segmento. Falo que a gente não pode mais deixar que os egos tomem de conta do segmento, né? A partir do momento que eu estou fechado contigo, a gente precisa entender que isso anda. Eu não posso mais ter colegas de profissão que querem estar no meu lugar, que vão trabalhar para me derrubar, porque isso ninguém vai crescer. Se eu não cresço, não abre espaço para você crescer. Então precisa ficar claro. Se nós temos pessoas que estão despontando, que estão fazendo um trabalho, que estão no melhor momento, todo mundo precisa apoiar. Eu não vejo isso acontecer na educação física ainda, no tanto que nós passamos por uma eleição agora, meu nome foi cogitado, e no final, no frigir dos ovos, nós dois decidimos, acho que é melhor realmente a gente recuar. Tá faltando maturidade, né? E talvez esteja faltando exatamente isso, Patrick. Ninguém nunca tentou. E agora, né? Eu estava junto com você, te apoiando, e eu acho que foi um primeiro ensaio importante, né? Mas eu acho que isso não pode mais regredir, ou seja, e nós estamos falando de Brasília, mas nós estamos falando de Brasil, É isso. né? Quantos profissionais de educação física tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo? Imagina em São Paulo, a gente consegue eleger até senador se brincar em São Paulo, né? E agora, eu concordo com você, por isso que eu te fiz essa pergunta, nós precisamos de representatividade. Não importa se é o Patrick, o Zezinho, o Almeida, nós temos que ter profissionais de educação física ocupando os espaços da política, porque outras profissões, né, que às vezes até nos afetam, estão ocupando esse espaço. Então tem lá o médico fazendo lobby para os médicos, os dentistas, né, os advogados, né, os religiosos, e a gente está começando esse trabalho agora. Né? Eu tenho visto aí a sua atuação, a do Ailton, a do Gustavo Borges e outros companheiros, então contem comigo. E pessoal, você que está nos assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, vamos botar o pé na política, vamos botar o pé no espaço que é nosso. É isso. Fala aí, Patrick. Fábio, é exatamente isso, né? A gente não pode mais, se nós quisermos... Então tem duas coisas, né? Ou a gente quer avançar como profissão, porque às vezes até o cara quer, mas não quer votar, não quer comprar causa. E aí não vai, companheiro. Ou a gente decide agora se é o que nós queremos para nós, para o nosso segmento, agora. E fazemos a construção de 3 anos e meio para a próxima eleição, 3 anos para a próxima eleição, ou a gente já decide aqui que a gente não vai mexer com isso. Porque para chegar na hora, 6 meses antes, você já fechado... Aí o cara o cara lá, vamos usar a Ceilândia, que é de onde eu venho, o cara tá fechado já com o cara que prometeu isso, prometeu aquilo. O cara não tá preocupado com a educação física. Tem que falar também. Né? Porque eu vejo muitos caras falando assim, vai lá, Patrick, é isso aí, te apoio. Mas na hora que você vira as costas, dando um tapinha nas costas e apoiando o outro, cara. Então, assim, eu acho que isso é cruel. Todo o segmento. A enfermagem agora, em Brasília, elegeu 2. Eu vi. Aprovaram piso. Né, cara? Então, assim, outros segmentos aprovando 2, 3, vigilante aprovando. O Chico tá aí, tem 15 anos. Os caras ganham bem, tem salário, tem... Por quê? Estão junto, cara. Então vamos aprender, pessoal. Tá aqui, ó. O Patrick lembrando essa importância da gente se fortalecer politicamente, estar unidos. Vamos brigar dentro de uma sala. Patrick, eu não concordo, eu concordo e tal. Saiu daqui, nós estamos juntos, estamos unidos, né? Então, Patrick, eu também acredito, conta comigo, né? Eu não sei se o nome será o seu, mas de qualquer maneira pode contar comigo, porque eu também acredito nisso. Eu também não sei se o nome será o meu, mas o que eu posso hoje dizer para vocês, com a experiência que eu tenho, é que a gente precisa ter alguém. Não pode ficar fora da discussão. Não só aqui, no Brasil inteiro. Em todos os estados. No Brasil inteiro. Tem que ocupar esse espaço. Tem que ocupar esse espaço.
E, Fábio, você não tem noção do quão grande pode ficar o nosso segmento se ocupar cadeiras políticas. Eu tenho noção, porque por conta do Capital Fitness, né? Todos esses deputados, senador, governador, candidatos vão no meu evento, né? Então, eu vejo a importância que eles dão na época da campanha, né? Depois eles somem. Mas eu vejo que, realmente, Patrick, se a gente não andar por esse caminho, a nossa profissão está fadada a ser isso aí. Guerrinha entre um e outro, né? O hater xingando e a gente ficar na mesma. Então, eu já acredito há muito tempo, né, nessa importância que a gente precisa ter política e pode contar comigo, né? E vamos evoluir nos próximos anos aí, porque nosso futuro será brilhante, o futuro da profissão, o futuro das academias. Eu acredito que as academias e a profissão vai crescer muito nos próximos anos. Hoje o número é próximo de 5% da população brasileira pratica atividade física. É muito pouco, né? E eu acho que nos próximos anos isso vai crescer muito. Se a gente estiver organizado, estiver politicamente também forte, isso vai virar uma maravilha. Tem nem dúvida. É isso aí, Fábio. Esse é o caminho. Beleza? Meu amigo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pelo seu tempo. Valeu, tá? tamo junto. Tamo junto. E manda um recado aí para os profissionais e para os... Meus amigos profissionais de educação física, agora chegou o nosso momento. Nós estamos vivendo uma fase pós-pandemia, que temos uma janela de oportunidade de inserir definitivamente na saúde das pessoas. Vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos nos tornarmos especialistas em pessoas, porque nós vamos ser muito bem resolvidos financeiramente. Nós vamos ter uma profissão que a gente não vai precisar, aos 40 anos, ficar repensando o nosso local de trabalho, se nós vamos trabalhar 10, 15 horas como personal, enfim, nós temos muitas possibilidades. Eu te desejo muito, muito sucesso, tudo de bom e conta sempre comigo. Tamo junto. Valeu! E este foi mais um podcast Viver de Academia para levar conhecimento para sua academia e para você que vive do mercado de fitness e do mercado de academias. Até o nosso próximo encontro. Valeu!